Olá, concurseiros! Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com o programa Super Dicas. Como vocês já sabem, eu estou entrevistando professores da Degrau Cultural para traçarem o perfil das provas das principais organizadoras do país, né, nas disciplinas básicas de concursos públicos. E hoje nós vamos encerrar a série sobre o perfil de prova do Sebrasp, falando sobre a disciplina de informática. E quem vai traçar esse perfil tintim por tintim é o grande professor Moisés Romano. O cara sabe tudo sobre informática para concursos públicos. Ele vai explicar também quais são as estratégias de estudo que os candidatos devem adotar quando forem estudar para provas organizadas, né, foram elaboradas pelo Sebrasp, né? E ele vai apontar também quais são aqueles assuntos em que a banca mais explora aí em seus concursos. Professor Moisés Romano, muito obrigado por participar aqui do Super Dicas. É um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Luiz. O prazer é todo meu. Fico feliz e honrado aí por vocês lembrarem sempre de mim. E a CESP, ela costuma fugir um pouco das características daquelas bancas mais normais. ABCDE, a CESP geralmente é certo ou errada. Tem que tomar cuidado. Eu costumo falar que a CESP ela trabalha com questões para estrategista. Nem sempre você tem que marcar. Tem gente que fala assim, poxa, comigo não tem essa não, eu vou por tudo ou nada, tenho dúvida ou não, eu marco. A maioria dos candidatos que eu converso, que passaram aprovados, né, eu falo assim, e aí? Usou aquele perfil traçado? Usei, mestre. Tenho dúvida? Não chuto. Porque aí você evita daquele... o cara acertou, sei lá, 60, mas errou 20. Então, ele vai tirar 20 dos 60 que ele acertou. Então, não é prova de maluco, de, eu vou sair marcando. É prova para estratégia. Bom, você falou uma coisa interessante, que é essa questão de ter estratégia para fazer prova, né? Ou seja, uma prova de estratégia, você logo já comentou isso. Eu queria exatamente que você fizesse o seguinte, mestre, assim, o Sebrasp, né, especificamente, ele tem um perfil de avaliação diferente das demais bancas, né? Você mesmo já apontou isso, né? Ou seja, é um sistema de certo ou errado, né? Embora o Sebrasp também aplique ali a múltipla escolha tradicional, mas via de regra a gente sabe que é o sistema certo e errado. E tem também a questão de que ele desconta ponto. Então é o seguinte, quando você estuda informática para um concurso do Sebrasp, você tem que estudar a informática de forma diferente se você estivesse estudando para outras bancas cujo o sistema de avaliação é o tradicional de múltipla escolha. Você tem que estudar diferente porque o sistema de avaliação não vai ter perda de tempo, ou estudar informática é igual para tudo quanto é banca, ou para o Sebrasp tem que ter realmente um cuidado diferente ao se estudar essa disciplina. Vamos falar assim, Luiz, no início, quando o candidato ele inicia nessa área de concurso público, ele tem que pegar as disciplinas do zero, informática do zero, sem se preocupar com banca. Professor, mas é a banca A, é a banca B. Filho, primeiro aprende do zero. Porque como é que você vai direcionar? Eu até costumo fazer alusões. Como é que eu vou chegar para um cara que não sabe socar e eu vou falar assim, você vai treinar para lutar contra o José Aldo. O cara não sabe nem socar. Então, primeiro ele tem que aprender a socar, chutar, dar queda, se defender, para depois ele apontar para o foco dele. Então, a informática não deixa de ser uma técnica, o estudo não deixa de ser uma técnica. Primeiro, na minha concepção, você aprende a disciplina do zero. Aprendeu a disciplina do zero? Aí você fala, pô, legal, eu já conheço as fórmulas do Excel, eu já conheço os comandos do Word, eu já sei o que é a parte física, agora dá para eu olhar para a banca. Porque não tem como você olhar para a banca, eu encontro muito isso. Professor, o senhor vai direcionar para a banca tal? Eu falo, filho, o que você sabe de informática? Eu não sei nada.
Falei, então não adianta você querer direcionar para a banca A ou B se você não sabe nada. Tem pessoas que agora têm eu não preciso me matricular em curso. Eu vou ficar fazendo cursinhos de provas anteriores. Mas como é que tu vai fazer um cursinho de prova anterior se você não sabe nada da teoria? Luiz, nós vimos isso num concurso recente agora, que foi de inspetor da polícia. Muitos candidatos traçaram o perfil da banca sem saber a matéria, se arrebentaram. Porque não adianta eu falar assim, vamos treinar de acordo com a banca. Aí o que aconteceu na prova de inspetor da Polícia Civil do Estado, aqui do Rio de Janeiro? Os caras mudaram. Não foi uma prova difícil, mas mudaram. Ferrou todo mundo. Entendi. Mas a partir do momento que o candidato já tem essa base, ele já tem o conhecimento básico da matéria, e na hora de fazer o direcionamento para o Sebrasp, que é o nosso caso aqui, estudar para o Sebrasp é diferente de estudar para as outras bancas? É diferente, você tem que estar atento com aquelas palavrinhas. Isso até é uma coisa chata da banca. Ela vem com uma questão toda certa, aí usa um somente, ou usa um nunca, ou usa um pode. Então, essas palavrinhas, você tem que estar bastante atento, porque a banca ela costuma, com essas palavras, fazer o candidato errar a questão. Essa daí é a principal característica do Sebrasp, essas palavras-chave aí de que somente, tão apenas, exceto, são essas palavrinhas aí que caracterizam bem o Sebrasp, ou você tem outras características aí que o candidato tem que tomar cuidado, tem que entender essas características para você não errar uma questão? Tem mais alguma coisa ou é mais esse foco mesmo em relação a essas palavras-chave? Essa é uma das características. Aí nós temos outras características. Por exemplo, muito comum da banca, criar questões para o candidato incompleta. Aí eu costumo falar assim, aí o aluno quer marcar errado. Aí eu falo para ele assim, aponta para mim o erro. Aí ele fala, falta um. Eu falei, mas o fato de faltar alguma coisa implica que está incorreto? Não. Por exemplo, falamos que a segurança da informação ela obedece os princípios da confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Aí a banca bota assim, uma empresa utiliza uma área de segurança informatizada onde vai atuar com o princípio da confidencialidade, que indica que a informação vai ser acessada por pessoas autorizadas. O princípio da integridade, que diz que a informação trafega na rede e sai da sua origem e chega ao destino sem a modificação dos dados, tá certo? E o princípio da disponibilidade, que diz que a informação deve estar sempre disponível, ponto. Aí o que o candidato faz, Luiz? Marca errado. Porque ele fala assim, falta autenticidade. Eu falo, mas o que diz que a questão está errada? Então, essa é uma característica violenta da CESP. Cria questões incompletas, mas certas. E aí o candidato fala, não, mas falta. Beleza, falta, mas está incompleto. Perdão, falta, mas está errado. Não está errado. Perfeito. Então, tem que estar atento. Se fosse uma outra banca, né, que poderia colocar, aí seria o tradicional múltipla escolha. Tem aquela questão que está incompleta e tem outra que está mais completa. Aí sim. Exatamente. Mas como a questão do Sebrasp se você simplesmente avaliar se está certo ou errado, o fato de estar incompleto não quer dizer que está errado. Apenas não está completo. Então, a estratégia aí do candidato tem que ser pensada realmente para o Sebrasp nesse sentido, né? Exatamente, porque algumas outras bancas também fazem isso que você acabou de falar. Bota uma correta, mas incompleta, e bota uma mais correta. Aí sim.
Agora é o que eu falo com o candidato. Agora, se a banca faz essa questão semelhante, mas ela faz assim, a segurança da informação atua somente nos princípios, aí fala confidencialidade, integridade, disponibilidade, aí está errado. Aí sim, o somente, olha lá, aquela palavrinha do inimigo, o somente, confidencialidade, integridade, aí faltou o A de autenticidade. Então, se não tiver esse... Porque isso tudo, na verdade, é um treinamento, né, Luiz? Sim, lógico. Eu costumo falar assim, eu costumo até brincar, falar assim, o cara sai para tomar um gelinho, deixa lá 200 pau. O cara sai com a namorada, deixa 500. Aí, na hora de investir num curso, é verdade. É verdade. Na hora de investir num curso, ele quer estudar só. Aí ele demora 3, 4 anos para passar num concurso. E se passar? Quando vem para a gente, em 8 meses a gente aprova o boneco. E ele não quer investir R$1.000 nisso, mas gasta 200 tomando gelinho do demônio. É verdade. É questão de prioridade, tem que saber, né? Exatamente. Se você quer passar num concurso, você precisa fazer um investimento, né, para você tentar acelerar essa sua aprovação. Alguma característica a mais ou essas são as principais características? Essas de como a CESP vem com problema para o candidato, essas são as principais características. Show de bola, mestre. E assim, o perfil da prova do Sebrasp em informática é sempre o mesmo, independentemente do nível de escolaridade ou do tipo de concurso, por exemplo, assim, se é área bancária, se é área fiscal, se é área de controle, ou o nível tende a ser mais puxado, por exemplo, para o nível superior, para uma determinada área. Como é que é isso, efetivamente? A banca costuma mudar, sim. A banca, para um cargo de, por exemplo, PRF e PF, ela costuma trabalhar mais focada num assunto. Para a área bancária, eu já peguei um concurso do INSS, se eu não me engano, foi o de 2006. Ou 2006 ou 2012. Não me recordo muito bem. Mas eu acho que foi 2012. Ou 6 ou 12. E ela jogou uma fórmula do Excel que você tinha que saber juros compostos. Eita! Dentro do Excel. Aí o cara que vem, por exemplo, estava estudando para PRF, falou assim, eu vou fazer essa prova do INSS. O foco de PRF e PF para a CESP é um. Quando foi para essa prova do INSS, que viu aquela fórmula, montante é igual a capital, aí o cara olhou e falou, peraí, calma aí. Aí olhou e falou, isso aqui eu acho que era do raciocínio lógico e o cara botou dentro da informática. Mas não é que o perfil que a banca traça, ela muda de acordo com o trabalho do cara. O cara com trabalho vai fazer cálculo. E o INSS faz muito cálculo. O funcionário do INSS faz cálculo. O funcionário do Banco do Brasil, ele faz muito cálculo também matemático. PF, PRF já não faz. Então, o negócio já muda um pouco. Perfeito. E, mestre, assim, então acho que dá para perceber aí pelo pouquinho que você falou que a cobrança que o Sebrasp faz em suas provas de informática vai um pouco além daquele conhecimento de usuário, não é isso? Tem que se aprofundar, né? Vai. Muito, muito além, Luiz, a ponto de eu... Agora, concurso do INSS aí, né, tão focado, o concurso agora diz que vai sair a qualquer momento, eu tenho recebido muito essa questão da fórmula. Professor, isso aqui não teria como ser anulada essa questão? Eu falei, não, porque está dentro do Excel. Então, assim, foge bastante daquele nível básico. Por isso que é o que eu falo, assim, primeiro o candidato ele tem que pegar a informática do zero. Pegou a informática do zero? Pegou. Já sabe aquelas funções PROC-V, PROC-H, SI, já sabe fazer um cálculo de potência no Excel, um cálculo de raiz no Excel? Já. Agora nós vamos
olhar para a banca focado no teu concurso. O que a banca vai tratar focado na sua área de trabalho. Entendeu? Legal. Por isso que muitos candidatos se arrebentam, aí quer fugir. Aí fala, cara, eu nunca mais vou fazer concurso, professor. Eu falo, cara, se você estudar direitinho, você vai passar. É só estudar de forma correta. Né? E erros você percebe assim que os candidatos cometem muito? Primeiro, é lógico, negligenciar às vezes a informática, achando que sabe, né? Quer estudar sozinho, e esse talvez seja o principal erro, né? Quando a gente sabe que a exigência de uma prova de informática vai muito além, né, de um simples usuário. A pessoa precisa, de fato, aprender todo aquele beabá e ir subindo, e percebe-se que a prova do Sebrasp, então, não são provas fáceis. Mas o que mais que o candidato, você percebe que o candidato comete de erro durante a preparação, especificamente em relação à informática? A informática, hoje, ela tem esse temor. A história mudou. Né? Enquanto a galera ficava assim, eu fiz o meu Instagram, eu baixo o aplicativo de edição de vídeo. Aí eu fico ouvindo, eu falo, legal, mas o que isso tem a ver com o concurso? Isso não cai na tua prova. Você tem que direcionar para o que cai no teu concurso. Então, o que antigamente a galera negligenciava, hoje a galera tem medo. Ó, eu estava falando há poucos dias com um aluno. Ele falou assim, professor, eu tomei pau numa prova em 2012 em informática. Agora, 2022, eu tomei pau de novo em informática. Eu falei, mas por quê, filho? Eu falei, porque você fez a estratégia certa, detectou seu problema. Ele falou que foi muito bem em português e direito. Eu falei, detectou o seu problema, não detectou? Detectei, mestre. Eu falei, o final você não fez. Qual foi o final? Detectou o problema? Perfeito. Agora vamos solucionar a sua deficiência. A sua deficiência é informática. Mas os caras estão tão acostumados com rede social, com bater cartinha no Word, que quando eles pegam a informática no livro, no quadro, olhando o professor, muitos falam, eu vou tentar fazer 5, a metade de 10. Aí faz 2, faz 3. Então, mesmo a galera tendo esse temor, eles fazem tudo certo, detectam o problema, mas eles vão porque eles mais gostam, que geralmente é a área do direito, geralmente é a área da humanas, a área do português. E quando vê, toma pancada de novo em informática. É verdade, mestre. E E quais são... não é assim, eu costumo brincar, eu falo assim, tem parte da informática que é chata. Linguagem de programação é chata. A galera que faz PF passa mal com Python, passa mal com linguagem R, passa mal com banco de dados. Essa parte é chata. Mas, por exemplo, a CESP não foca muito. Então, como eu falei que a prova de estratégia, nós, professores, a gente tem... É porque eu não posso usar um termo feio, né? Mas a gente tem que botar na seringa para o aluno. Nós temos que olhar para o aluno e falar assim, estuda isso não, filho. Aí ele te olha, não estuda essa porra, isso não vai cair, acabou. E se cair, vai cair 4. Aí, no final, o cara da PF que acertou de 36, acertou 31, me manda mensagem e fala assim, porra, maluco, tu é foda. Porque, realmente, eu ia ficar 5 meses estudando Python, banco de dados e R. Para vir 5 questões, aí uma foi anulada. Então, não vale a pena o seu precioso tempo gasto uma coisa que a CESP vai cobrar de 36, por exemplo, vai cobrar 4, 5. Não vale a pena. Por isso que eu falo, prova da CESP é prova de estratégia. O cara tem que, além de saber estudar, ele tem que ser inteligente. Porque a gente sabe que existem, na maioria das vezes,
O cara que segue o que a gente fala, ele consegue a vitória. Mas quando você tem aquele cara mais soberbo, né? Nós, em sala de aula, a gente pega isso o tempo todo. Pode, sem dúvida. Aí eu vejo o soberbo tomando pancada, eu não falo nada, mas a vontade é falar, filho, se espelha em Jesus Cristo, filho. Não tinha soberba nenhuma ali. Ali era a humildade pura. Tu vai continuar com essa soberba, vai continuar tomando pancada. Então, essas provas, elas são de estratégia. Não dá para você querer dar uma de maluco, entendeu? E, mestre, quais são os assuntos assim que o Sebrasp costuma mais explorar aí em suas provas de concurso? Que são assim básicos, isso aqui cai em tudo quanto é concurso, independentemente da área, independentemente aí da escolaridade, são assuntos certos. Depois você pode até pontuar alguns assuntos mais específicos de áreas, mas aquele basicão, o que está caindo sempre? Geralmente, eles focam nos assuntos de redes, segurança da informação e programa malicioso. Geralmente, a CESP ela dá um gás forte nisso. Foi engraçado que nós vemos de um concurso aí de PF, PRF, CESP, galera acertando 28 de 36, né, da PF, 31. Aí, professor, posso assistir uma aula do senhor para PC? Foi FGV. Eu falei, pode. Luiz, os caras entraram numa sala, numa turma de exercício, uma bateria de 100 questões. Os caras que estavam voando para PF e para PRF. 100 questões. Os caras acertaram em média de 20 e pouquinha. Por quê? Porque muda a estrutura de banca para banca. Como alguém que estivesse estudando FGV há muito tempo, para tentar fazer o Sebrasp, também não ia se dar bem. Não ia se dar bem, exatamente. E agora a gente tem isso. A galera saiu da PSERG, da Polícia Civil, FGV, estão ingressando para a INSS, para a PRF, e eles vão sofrer uma sacudida violenta, porque eles vão olhar e vão falar assim, porra, eu não sei informática. Tudo aquilo que eu aprendi lá, essa banca aqui muda o contexto da história, porque realmente muda, ela foca em assuntos diferenciados. Você citou aí 3 assuntos, se não me engano, foi rede, segurança da informação, esqueci qual foi o terceiro. Programas maliciosos. Programas maliciosos, exatamente. E especificamente para algumas áreas, por exemplo, assim, para a área de segurança também costuma cair muito isso, para a área de bancária costuma cair muito essa situação, para tribunais costuma cair isso, você consegue dar uma pontuada também em assuntos que caem muito nessas áreas que costumam se fazer muito concurso público pelo Sebrasp, que é a área de segurança, a área de tribunais, a área de controle também, né, que também faz muito concurso para a área de controle, a área bancária, consegue dar um parecer de assuntos pontuais para essas áreas? Geralmente, a área policial, PF, PRF, PCDF, a banca ela dá um gás bem forte nessa parte de segurança. Essa parte de segurança envolvendo tudo. Os aplicativos maliciosos, os golpes na internet, as fraudes. Né? Teve uma prova que a CESP falou de um assunto chamado furto de identidade, ou também chamado identity theft. Nunca que em outras bancas o aluno precisa estudar isso. Pô, eu preciso estudar parada de furto de identidade na web. Eu me aproprio da imagem de um ator, de alguém que tenha credibilidade, e eu monto coisas dizendo que eu sou ele. Isso para futuramente ter um engajamento bom, todo mundo achando que é ele, e eu vim a lesar você financeiramente. Então você fala assim, caramba, isso nunca caiu em concurso público. Nunca caiu de bancas diferentes. A CESP costuma cair bem direcionado para a área policial. A área policial, seja PF, PRF, PCDF, ela pega muito pesado nessa parte
de programas maliciosos, dentro de programas maliciosos, todo o que envolve golpe na internet, ataque na internet e redes de computadores. Eles também entram muito com essa história de intranet, protocolo, o que o protocolo DNS faz, o que o protocolo POP faz. Concurso bancário, a história já muda um pouco. Eles já gostam também de acrescentar bastante Excel. Eles já gostam de acrescentar fórmula, TRT, que vai fazer cálculo trabalhista, INSS, eles também gostam de acrescentar fórmulas matemáticas, entram muito com o assunto de endereçamento IP, como é que uma máquina conversa com a outra, como é que um computador se fala com outro computador, né? Então, esse direcionamento o candidato também tem que saber dar para ele poder chegar no problema, né? Na raiz do problema. Perfeito, mestre. Assim, no que tange assim, a editores de texto, né, planilhas eletrônicas, são assuntos também muito cobrados sempre em provas, não é isso? Planilhas e editores de texto são sempre muito cobrados. A banca costuma utilizar o pacote Office, né, o Word Excel, ou o LibreOffice, que é o Writer e o Calc, ou são os dois ao mesmo tempo? Atualmente são os dois. Teve uma época que eles faziam assim, concurso mais vinculado para a União, concurso mais vinculado para a área federal. Aí eles botavam o Windows 10 e o LibreOffice. Aí o cara falava, pô, o Windows é o pago, LibreOffice é o gratuito. Então era para ser Linux e LibreOffice, porque a Linux seria o sistema operacional ao invés do Windows, né? Mas agora eles estão com uma característica de cobrar o pacote Office, Word, Excel, PowerPoint e o pacote LibreOffice, Writer, Calc e Imprex. O que o candidato ele pode começar a ir fazendo? Trabalhar em cima do que vem mais cobrado, assim, Word com Writer, Excel com Calc. O PowerPoint e o Imprex, ele pode dar um tempo e esperar sair o edital. Porque algumas questões, alguns concursos, a banca está tirando essa parte de programa de slide. Entendeu? Então, esse foco aí, ele espera um pouquinho. Aí o que ele pode ficar? Em cima do Word e do Writer, dois editores de texto. Em cima do Excel e do Calc, dois editores de planilha eletrônica. Perfeito. E isso também se repete em relação ao sistema operacional? A banca está sempre cobrando Windows e Linux ao mesmo tempo? Isso ainda é um problema. Por quê? Tem concursos que eles vão só no Windows. Tem concursos que eles vão no Windows e no Linux. Então, o que eu aconselho os candidatos a fazerem? Segura o Linux um pouquinho e foca mais no Windows, o Windows 10. Por quê? Quando sai o edital, se entrar Linux são mais comandos, são linhas de comandos que costuma cair. Né? O que o comando apt-get faz? O que o comando... essa linha de comando, né? Isso costuma vir mais cobrado aí no Linux. Isso aí o candidato, com uma semana, ele pega os comandos, eu mesmo disponibilizo geralmente, pega os comandos, faz a leitura, o que CD faz, change director, o que MD faz, make director, e lá dá uma olhadinha ali. É uma parte mais decoreba, então. Decoreba. O Windows não, o Windows é o mundo. Porque o Windows tem todo um trabalho de interface que a banca castiga. O Windows ele tem que entrar dentro de painel de controle. O Windows ele tem que saber os componentes da barra de tarefas, o que a barra de tarefas faz, menu iniciar. O Windows tem uma infinidade. Eu costumo falar que 10 aulas para você ficar brincando com o Windows para o candidato sair zero bala. Eita, é bastante coisa. Muita coisa. Bastante coisa. Mestre,
E agora eu queria que você apresentasse as suas duas questões de informática, né, que foram aplicadas pelo Sebrae, que comprovam aí tudo isso que a gente falou aí ao longo da entrevista. Eu vou compartilhar aqui com você, então, né, e com os nossos internautas, o PowerPoint que você elaborou aqui com as questões. Só um minutinho, então vamos botar aqui para o pessoal acompanhar. E aí, tudo seu, mestre. Comenta aí, fala sobre a questão, dá a resposta, faz um comentário sobre a elaboração dessa questão, o que caracteriza aqui exatamente a banca Sebrasp nessas questões. Pode mandar ver. Vou jogar minha lupa aqui, né? Botar a lupa aqui. Quer que eu leia, não? Não, tá bom, já botei. Agora eu tô com uma 4K, super definição. Agora sim. Agora vai. Ó, Polícia Federal, CESP 2021. A questão diz assim, ó, no que se refere a redes de computadores, julgue os itens que se seguem. Aí ele diz assim, ó, o SMTP é o protocolo indicado para prover o serviço confiável, olha a palavra, confiável, de transferência de dados em formulários de dados. No caso do usuário estar trafegando em sítios, né, ou sites da internet, por exemplo. Aí voltamos àquele assunto onde rede é muito perigoso. Ó, dentro de rede, não sei se você consegue ver quando eu mexo meu mouse aqui, não, né? Não, só está compartilhando a minha tela. Beleza. Ó, rede. Dentro de rede, olha o que está escrito. É o protocolo indicado para prover o serviço confiável. Então, dentro de rede, ele está tratando de segurança da informação, junto do mesmo assunto de rede. O protocolo SMTP, ele não tem nada a ver com serviço confiável de transferência de dados. A transferência de dados confiável é o HTTPS, que é o chamado Protocolo de Transferência Hipertexto Seguro, ou seja, criptografado. Ele é um protocolo de transferência, o HTTPS, aqui teria que ser assim, o HTTPS é o protocolo indicado para prover o serviço confiável, esse confiável seria criptografado, de transferência de dados em formulários de dados, no caso de o usuário estar trafegando em sítios da internet, por exemplo. A resposta é errada. A resposta é errada. O SMTP ele é um protocolo usado dentro dos aplicativos de e-mail, como o Microsoft Outlook ou o Mozilla Thunderbird. O SMTP ele é usado para enviar um e-mail. Eu até brinco em sala, eu falo assim, ó, S de sua, M de mensagem, T de tá, P de partindo. Sua mensagem está partindo. Ou seja, saída de mensagem. Mestre, então, não, pode complementar. Então, o correto aqui seria o HTTPS. O HTTPS ele é um protocolo HTTP com a segurança, que é o SSL. O HTTP mais o SSL gera o HTTPS, onde a informação trafega na rede criptografada. Ela trafega... Ah, professor, então um criminoso cibernético não consegue interceptar? Consegue, ele não consegue ler. A sua senha, por exemplo, 12394. Quando o cara abrir o arquivo, vai estar assim, @jogo da velha, ponto de exclamação, interrogação e o tracinho. Ou seja, fica codificada, fica segura. Mestre, na verdade aqui, então, se fosse HTTPS, estaria correta a resposta, não é isso? Aqui a banca, então, quis, de repente, posso estar enganado aqui, mas quis brincar exatamente com essas letrinhas, né? Para confundir o candidato, não é isso? Exatamente, quis fazer aí uma pegadinha com os protocolos, porque eu costumo falar assim, ó, os programas, o que é um protocolo? Um protocolo é uma regra de comunicação dentro de programas.
Então, a gente pode entender que os programas, eles têm mini programinhas dentro dele. Por exemplo, o navegador, que é o Google Chrome, o Microsoft Edge, o Internet Explorer, o programa navegador, ele suporta o protocolo HTTP, o protocolo HTTPS e o protocolo FTP, de transferência de arquivo. Então, eu posso falar que um navegador web, ele tem algoritmos, ele tem mini programinhas que geram ações diferenciadas. O HTTP transfere página. O HTTPS transfere página com segurança. E o FTP transfere arquivo. Por exemplo, quando eu vou comprar uma aula no site da Degrau Cultural, na hora de eu botar o cartão de crédito, o número, eu olho lá para a barra de endereço, lá está HTTPS e um cadeadinho. Isso indica que quando eu mandar enviar esse formulário de dados, inclusive está na questão o termo formulário de dados, esse formulário de dados, se for interceptado, ele está codificado, ele está protegido com a criptografia. Então, um site HTTPS, a sua informação ela está sendo trafegada de forma codificada. Se espiões, criminosos cibernéticos interceptarem aquilo ali, o dado vai estar codificado, ele não vai ter acesso à senha verdadeira. Show de bola. Podemos ir para a segunda questão, mestre? Vamos que vamos. Então, vamos lá. Segunda questão aí. Aí uma outra regra, né, do que nós acabamos de falar aí, da área de segurança, e aí a gente já percebe que é uma prova de PRF. Foi um concurso para a Polícia Rodoviária Federal agora, no ano de 2021. Ele diz assim, ó, a respeito de segurança e de cloud computing, computação em nuvem, julgue o item subsequente. Diz assim, ó, ransomware é um programa malicioso de computador, até agora está certo, que se propaga por meio da inserção de cópias de si mesmo em arquivos criptografados. Questão errada. A questão sobre o ransomware é um aplicativo que ele tem uma finalidade. Qual é a finalidade do ransom? Ransomware, programa sequestrador. O que um programa ransomware ele faz? Eu instalo um programa ransomware num computador e olha como é que o bicho é do mal. Ele vai codificar, Luiz, o banco de dados. Ele vai codificar o servidor de arquivo da tua empresa. Aí imagina, Luiz, um certo dia você chegou na Degrau, ligou seu computador, abriu o Windows normal. Quando você dá 2 cliques no banco de dados dos alunos, você encontra assim, por favor, insira a senha. Aí você vai falar, ué, parada estranha? Quem botou senha aqui? Aí você vai falar, ô, fulano, fala a senha. O cara vai falar, senha? Você vai falar, ué, alguém botou. Quem botou? Ninguém sabe. Ninguém botou. Quem botou? Um aplicativo malicioso. Aí o que o criminoso por trás dele faz? Ele vai te mandar um e-mail, ele vai te mandar uma mensagem cobrando um resgate. E esse resgate, ele é financeiro, muito feito agora pelos crackers, pedindo pagamento em Bitcoin. Opa. Então, eles podem até pedir em dinheiro vivo, moeda real, mas geralmente eles estão pedindo agora em Bitcoin porque é muito mais fácil para o dinheiro trafegar sem deixar rastros, né? E aqui nós temos 2 tipos de ransomware, o locker e o cripto. Qual é a ideia do ransomware locker? Você vai lembrar de locker de chave, ele vai trancar seu equipamento. Geralmente eu falo isso em sala para o aluno
para ter uma resposta melhor quando ele encontrar isso em prova. Locker, ele vai chavear o equipamento. Nesse caso, assim que você ligar a máquina, ele já vai te pedir uma chave. Ligou o equipamento, então ele não deixa o equipamento ser carregado. E o ransomware cripto, ele carrega o equipamento, mas quando você vai acessar os dados, você não consegue. Então, o locker chaveia, codifica, impede você de carregar o equipamento. E o cripto, o sistema é carregado, tudo bonitinho, tá com Windows na tela. Quando você dá 2 cliques no arquivo, ele vai lá e pede a chave, pede a senha. E a teoria do final da questão que diz assim, ó, além de infectar o equipamento, o ransomware também costuma buscar outros dispositivos conectados locais ou em rede e criptografá-los também. O grande erro da questão da PRF foi que ele usou a teoria do vírus. Na verdade, a questão tinha que ser assim, ó. Tem como voltar lá na questão rapidinho, Luizão? Pode. Obrigado, querido. A questão tinha que ser assim, ó. Vírus é um programa malicioso de computador que se propaga por meio da inserção de cópias de si mesmo em arquivos, e ponto final. Era para acabar em arquivos. Porque o vírus não tem nada a ver com esse final, criptografado. Perfeito. Então, o correto aqui seria: vírus é um programa malicioso de computador que se propaga por meio da inserção de cópia de si mesmo em arquivos. Ponto final. Acabou. Né? E aqui, como ele usa o termo ransomware, aqui está até a teoria do vírus, né? Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos. E uma dúvida também bem clássica do candidato. Professor, todo programa porcaria não é um vírus? Não. Todo programa porcaria é um malware. É um malicious software. Agora, olha só. Olha que coisa interessante, Luiz. Olha como é que tem que conhecer a banca, né? O candidato tem que conhecer a banca. Você estuda para qualquer concurso, sabendo que o cavalo de Troia é um malware e não é um tipo de vírus. Você estuda para qualquer concurso, sabendo que o programa espião é um malware, é um programa malicioso e não um vírus. Agora, olha que legal. A CESP, ela tem uma particularidade. Qual é a particularidade? Ela adora pegar, propriamente dito, o Trojan Horse, que é o cavalo de Troia, e falar que ele é um tipo de vírus. Quando, na verdade, ele não é. Vírus, nós temos alguns tipos, como o vírus de boot, vírus time bomb, vírus de atalho, vírus de macro, vírus de script. Mas o Trojan, ele não é caracterizado como um tipo de vírus. Aí, em sala de aula, eu brinco, eu falo para o aluno assim, galera, cavalo de Troia é um vírus? Todo mundo fala, não. Aí eu falo, e para a CESP, que é a Sebrasp? E para a CESP? Todo mundo, Então, é uma outra particularidade da banca. Ela adora pegar o cavalo de Troia e falar que ele é um tipo de vírus. Todo mundo marca errado, porque é o correto. O cavalo de Troia não é um tipo de vírus, mas a CESP considera ele como um tipo de vírus e a gente tem que marcar aquilo como correto só por causa da banca. Show de bola. Posso encerrar aqui, mestre? Ou quer fazer mais algum comentário sobre a questão? Pode, tá ótimo. Então, vamos voltar aqui ao modo normal. Sensacional as explicações aí do professor Moisés Romano a respeito aí das questões que ele trouxe aqui para mostrar aí o perfil da banca. E, por fim, então, mestre, agora a gente vai encerrar o nosso programa, né? Super dicas. Eu queria que você deixasse aí uma última dica, uma última orientação para todos aqueles que pretendem, né, que vão fazer prova, né, de informática pelo Sebrasp, né, para que eles tenham um bom desempenho. Que tipo de dicas a mais você quer deixar aí para eles, para que eles tenham um bom desempenho? Possa, inclusive, até quem sabe, né, gabaritar uma prova do Sebrasp em informática. Valeu, Luiz. Então, a dica é, não tem
não, o aluno escute bem isso, não tem uma fórmula mágica. Luiz, todo mundo quer a fórmula mágica. Nós estamos entrando numa geração onde o aluno não quer ficar 1 ano, 10 meses, 1 ano e meio estudando. Ele quer estudar 3 semanas e passar. Aí ele acaba caindo na lábia de alguns 171 da vida, que tenta mostrar que, com a dica dele, em todas as matérias, ele vai aprovar. Para você que está me ouvindo, filho, preste atenção. Não existe fórmula mágica. Eu dou aula em concurso público desde 2004. E eu digo, eu não sei tudo. Manel não sabe tudo. Paulinho não sabe tudo. Nós estudamos a todo momento, nós nos atualizamos a todo momento para entregar uma coisa para você. Eu entrego de informática, fulaninho entrega de direito constitucional, Beltraninho de direito administrativo. Não tem fórmula mágica que alguém chegue para você e fale assim: eu vou fazer você passar em 1 mês. Não vai, filho, não seja bobo. Não seja bobo. Né? Então, tem que sentar e estudar. Tem. Ah, professor, o meu quarto é uma zona, a minha sala é uma coisa horrorosa, tem coisa largada para tudo que é lado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, monta um esquema confortável de estudo. Você tem que ter uma cadeira que você consiga ficar pelo menos 3 horas confortável. Pelo menos isso. Vá para um curso onde tem diversos professores que sejam especialistas na matéria. Fulano na matéria A, Beltrano na matéria B, Ciclano na matéria C. E não tem fórmula mágica, tem que estudar e tem que priorizar. Por isso que eu costumo falar, o negócio tem que virar sonho. O cara tem que olhar e sonhar querer aquilo. Porque tropeço ele vai ter. Tropeçar ele vai ter. Cair ele vai cair. Eu tenho um amigo que tomou pau agora na polícia, na prova da polícia, tá aí 2 semanas sem comer. Eu falei, maluco, que porra é essa? Levanta! Pega um balde d'água aí que eu vou tacar na cara desse maluco, que ele vai levantar. É isso aí. Tipo assim. Tem que entender que a derrota faz parte, né, do aprendizado, Exatamente. Né? Você vê, pô, delegados, promotores, os caras falando, pô, eu tomei pau em 6 provas, mas fiquei, até que passei. Hoje, tem pessoas que chegavam para mim antigamente, pô, cara, me dá uma moral aí em informática. Aqui, hoje o maluco é delegado. Hoje o maluco é policial federal. Teve a humildade de chegar, falar, cara, o que eu tenho que estudar? E não só perguntar, como sentar e estudar. Por isso que eu falo, você tem que ter um lugar confortável para você sentar. Você tem que ter um ventiladorzinho. Você tem que... Ah, professor, mas isso tudo é investimento. É investimento. Deixa de beber, deixa de tomar a tua cervejinha, deixa de ir para o jogo, para o Maracanã, fica 2 meses sem malhar, pega esse dinheirinho e compra. É para amanhã você bater no teu peito e falar assim, eu consegui, isso aqui é a minha vitória. Agora, o que tem gente aí que é... Ah, professor, aconteceu muito isso agora na Polícia Civil, tá, ô Luiz? Muitos alunos saíram de sala de aula
Eu não sei nem se eu podia falar isso, mas eu estou falando. Já está falando, fala então. Muitos alunos saíram de sala de aula e falaram assim: eu estou com coach. Coach. Agora é nome bonito. Coach. Coach. Eu estou com coach. Eu falei assim: quem é esse maluco? É coach. Eu falei, mas ele é formado em quê, essa porra? É coach. Todo mundo está voltando, Luiz. Tomaram pau, ó. Tomaram pau e estão voltando para a sala de aula. Ou seja, quer sair do curso, quer sair da sala de aula e está indo. Porra, o cara acredita em Papai Noel, cara. Luiz, como é que eu vou falar que eu vou ser coach, vou mandar você estudar língua portuguesa se eu sou formado em informática? Se eu tenho meu diploma de informática, de faculdade. Como é que, sabe? Não tem condição. Um desses meninos falaram para mim assim, aqui, professor, meu coach mandou estudar essas 20 questões de informática. Tinha questão de Windows XP, Luiz. Ué, aí é brincadeira, né? Aí não dá. Porque o último concurso de papiloscopista estava o Windows XP e o Windows 7. O que o coach fez? Pegou a última prova de papilo e deu para o aluno. Cara, olha a sacanagem com o aluno. Eu não posso pegar uma questão de papiloscopista de 2014, que foi o Windows XP. Eu não posso, cara, fazer isso com o aluno, é sacanagem. Então, nós tivemos, Luiz, esses alunos que foram em busca do coach, que fala assim, eu vou te aprovar, senta aqui. Tomaram ferro e estão voltando para a sala de aula. Aí eu estou olhando eles tudo voltando, Luiz. Aí eu falo assim, porque eu sou debochado. Eu sou debochado. Aí eu falo assim, ué, fulano, e o coach? Professor, eu só acertei 3 em informática. Eu falei, é lógico. Estava estudando Windows XP, cara. Daí a importância de estudar com um especialista, né, mestre? É fundamental. Daí a importância de falar assim, eu vou ter que, infelizmente, perder um dinheirinho para o curso e me matricular. O aluno tem que entender que o curso ele está gastando com o professor, ele está gastando com ar-condicionado, ele está gastando com manutenção da cadeira, ele está gastando com prédio, com água. Então, mas eu estudo com o meu coach de casa, pago R$200. Eu falei, o quê? Porra. Sem condições, sem condições. Não tem condições. Então, essa é a dica final que eu falo, cara, não seja enganado. Nós já somos enganados por políticos, porra, sabe? E você ainda acredita que um ser humano vai falar para você assim, vem comigo que eu vou te aprovar em tudo. Porra, o cara vai aprovar em tudo? Não existe. Não existe, é impossível. Exatamente, mestre. Cara, muito obrigado por sua participação aqui no programa Super Dicas, nesse especial que a Degrau Cultural está fazendo aí um raio-x das provas do Sebrasp. Sua análise sobre a disciplina de informática, sem dúvida alguma, né? Vai ajudar aí muitos daqueles que vão prestar concursos aí organizados pela Branca de Brasília, né, que é o Sebrasp. Quero muito agradecer também a todos que estão prestigiando o canal da Degrau Cultural no YouTube e estão assistindo aqui ao Super Dicas. Se você perdeu algum episódio sobre o perfil de provas elaboradas pelo Sebrasp, faça uma busca aí no nosso canal que você vai encontrar aí os 5 episódios sobre a série. Convido você também a acompanhar a segunda leva de episódios que nós vamos fazer agora sobre o perfil de prova da FGV. Né? Vamos fazer aí o perfil de prova da FGV de língua portuguesa, de matemática, de direito administrativo, de direito constitucional e de informática. Né? Então, não quer perder nenhum episódio? Então, se inscreva no canal da Degrau Cultural, porque assim, toda vez que um novo vídeo for ao ar, você vai receber uma notificação. Não deixe também de acompanhar nossas redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Telegram. Não deixe de acompanhar o blog de notícias também da Degrau Cultural e o podcast Hora do Concurso. Até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Tchau, tchau.